Pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar o tema do trabalho de base. E eu sou o Caetano, né? Essa é a disciplina de Educação do Campo do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Agreste de Pernambuco, e a gente vai fazer um formato diferente na aula de hoje. Por quê? Porque eu quero trazer para vocês um vídeo, que eu gravei de um curso que a gente fez envolvendo o projeto que temos do curso Pré-ENEM Ciranda Popular, né? E dentro desse vídeo a gente finalizou justamente falando sobre o que é o trabalho de base. Por que é que eu vou trazer esse vídeo para vocês? Porque veja, a educação do campo, como a gente viu na aula passada, ela começa em 1997 no Encontro Nacional de Educadores e Educadoras das Áreas de Reforma Agrária e ganha corpo numa Conferência Nacional em 1998, que é a Conferência por uma Educação Básica do Campo. Entretanto, a educação do campo, apesar dela nascer nessa data, ela já existia nas práticas formativas e educativas dos movimentos camponeses antes mesmo da existência do MST. Então, nesse ponto, é muito importante que a gente compreenda que a educação popular, ela sempre esteve na gênese da formação desses movimentos camponeses. E o vídeo que a gente vai ver fala sobre um trabalho de base num momento específico, que era a década de 70, quando a maior parte da esquerda havia sido torturada, morta ou exilada pela ditadura militar, mas começa a nascer uma nova esquerda a partir do trabalho de base feito por educadores populares e por padres, bispos e freiras da teologia da libertação. Então, esse vídeo ele vai retomar um pouco esse momento, não é, de retomada dos sindicatos rurais a partir desse trabalho da educação popular e trabalho de base. E esse vídeo foi feito a partir de uma referência muito especial, que é um livro sobre como fazer trabalho de base, publicado por nossa Expressão Popular, que é a nossa editora do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Então, nesse livro, a gente vai trabalhar algumas ideias essenciais que norteiam até hoje o pensamento do MST, e vamos trabalhar também um texto de Paulo Freire sobre trabalho de base. E como toda a obra e o pensamento de Paulo Freire, ele no final das contas, principalmente esses livros mais antigos de Paulo Freire, ele evocava o trabalho de base e o trabalho de formação política. Então, gente, vamos, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, boa noite a todas e todos, companheiros e companheiras de luta, né, que estão aqui nesse tempo de pandemia, nessa tarefa, né, que é a formação, uma formação diferente, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive, mas não deixa de ser também um processo, pelo menos dentro do ponto de vista expositivo, né, que a gente pode aí dialogar e conseguir, mesmo dentro de limites, se encontrar, né, eu acho que é importante, um importante momento de reflexão, e posteriormente a gente tem que fazer uma avaliação, né, em relação a esses cursos, essa forma online, como é que a gente vai proceder no futuro. E eu agradeço, né, a participação, é um pouco diferente. Primeiro, um esclarecimento que quem ia fazer essa formação era a companheira Rafaela Alves, do MPA, do Movimento dos Pequenos Agricultores, só que ela teve um problema, né, e a gente teve que assumir essa tarefa, então eu estou nessa tarefa da CPP e também, né, de ser a pessoa que vai fazer a síntese, de hoje, que eu considero que é isso que eu vou fazer. E assim, antes da gente entrar no ponto, certo, que é o ponto da formação de base, do trabalho de base em si, os princípios do trabalho de base, retomar um pouco algumas discussões que foram travadas aqui, tanto pela Eveline como também pela Cícera, né, que a gente está na terceira aula do nosso curso. E assim, antes de começar mesmo essa explanação, eu queria falar um pouco de uma inquietação, né, que eu acho que a minha fala vai partir dessa inquietação, de quando a gente teve, em 2018,
a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro para a presidência da República. E assim, a primeira inquietação, bem pessoal mesmo, sabe, que ocorreu em mim, foi assim, onde erramos? Essa reflexão. E notem que a gente eu gosto de fazer essa reflexão sempre na primeira pessoa do plural, porque eu acho muito complicado você falar da esquerda nessa coisa da terceira pessoa do singular, né? Não, porque a esquerda devia fazer isso, a esquerda devia fazer aquilo, o partido tal devia ter feito isso, 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 o partido tal, então, assim, eu acho que esses processos de reflexão são necessários, mas pessoalmente, eu não me refiro à esquerda na terceira pessoa do singular, sempre me refiro à esquerda na primeira pessoa do plural, porque eu creio que as soluções elas têm que ser encontradas por todos nós, e a gente só vai encontrar soluções se a gente refletir também sobre onde nós erramos. E assim, alguns elementos que foram trazidos nas aulas anteriores dizem respeito a uma leitura que o nosso campo popular tem em relação a essa derrota eleitoral, e aí sim uma leitura coletiva, que é a leitura da derrota ideológica ou da derrota estratégica. Tá? Assim, não vou entrar nas diferenças, mas vamos tratar aqui como uma coisa só. Que é a compreensão de que a derrota eleitoral que tivemos para Bolsonaro em 2018, ela não se resume a uma derrota eleitoral. Que o próprio aumento recente da popularidade de Bolsonaro, ele também não se resume unicamente a uma questão eleitoreira, mas sim a uma derrota ideológica, mas sim a uma derrota estratégica. Ou seja, perdemos porque a maior parte das pessoas no nosso país, a maior parte dos brasileiros, eles se incorporaram a uma ideologia conservadora. Então, por isso que a gente usa um termo mais forte, que é esse termo derrota ideológica ou derrota estratégica. E fazendo um balanço, né, se a gente for olhar simplesmente dentro do ponto de vista material, durante o governo de Lula e durante o governo de Dilma, a classe trabalhadora, o povo brasileiro, ele teve várias conquistas materiais. O crescimento econômico que levou o Brasil à quinta economia do mundo gerou empregos, né? Praticamente atingimos o pleno emprego, acesso à universidade, já que um dos objetivos do nosso curso Pré-ENEM Ciranda Popular e de toda a rede de cursinhos populares fazer com que os jovens da classe trabalhadora eles tenham acesso à universidade. E o acesso à universidade ele foi democratizado no governo Lula, né, em vários sentidos, ou seja, foram construídas novas universidades. Minha universidade, que eu dou aula lá em Garanhuns, é uma universidade que foi construída no governo Lula. O governo Lula ampliou as vagas das universidades que já existiam, democratizou o acesso à universidade através do Enem, construiu diversos IFs, fez a política de casa própria, que foi uma grande política do governo Dilma, crédito para o consumo, crédito para comprar geladeira, para comprar carro, para comprar eletrodoméstico. Então, você pode aqui passar a noite inteira falando das conquistas materiais que o povo brasileiro e a classe trabalhadora teve durante esse governo, que foi um governo nosso. Também não chamo o governo Lula e o governo Dilma dentro da terceira pessoa do singular, com qualquer crítica que eu possa ter a determinados pontos, é um governo que foi nosso, nós construímos esse governo. Então, por que essas pessoas passaram para esse campo conservador, para essa ideologia conservadora? Eu acho que esse é o principal ponto de reflexão que a gente parte para esse debate do trabalho de base. Então, por trás dessa ideia da derrota estratégica, ela obviamente está fundamentada numa grande crise econômica, como falou a própria Eveline já,
global que o capitalismo vivenciou em 2008 e que até hoje o capitalismo global ele não sai dessa crise. Eu recomendo a quem não viu a aula 1 e a aula 2 do curso a darem uma olhada, né? Porque a minha aula é uma aula meio que complementar, então não vou falar muito desse aspecto mais conjuntural, né? Mas elas explicam bem essa parte da conjuntura, tanto na parte da educação quanto nessa parte mais econômica. Tá? Mas só para a gente não perder de vista que não foi simplesmente uma questão de comunicação, de educação, não. Por trás dessa derrota estratégica e ideológica há essa conjuntura econômica. E a partir disso que emerge um discurso, certo? Que aí sim, talvez não tenha sido bem trabalhado por nós, de que essas conquistas materiais que o povo brasileiro, que a classe trabalhadora teve durante esses governos, ele foi graças a uma questão de meritocracia ou graças a uma questão religiosa. Então, é o que Paulo Freire ele chamava de pensamento mágico, né? Ou seja, o povo ele tem essa ideia, né, de que eu sou pobre porque Deus quer. E quando você teve esse momento de crescimento econômico, a pessoa entrou na universidade não foi porque teve uma política pública para a construção dessa universidade. Não, foi porque eu me esforcei e consegui entrar na universidade. Ou foi porque eu tive fé em Deus. Então, eu consegui meu emprego como professor na universidade do Agreste, não foi porque aquela universidade foi criada por Lula. Não, foi porque eu estudei, porque eu me esforcei, porque eu tive fé em Deus. E vai dizer para um desses concurseiros aí que entraram como servidor público nesses diversos concursos que foram realizados no governo federal durante o período de Lula e Dilma, que ele entrou naquele emprego, inclusive muitos delegados da Polícia Federal e procuradores do Ministério Público Federal, né, que fizeram parte e apoiaram a Operação Lava Jato, vai dizer a esses caras que esses caras conseguiram o emprego deles por conta de uma política pública criada, né, pelo Lula. Ele não aceita isso de jeito nenhum, porque dentro da ideologia dele, foi ele que conseguiu, foi ele que se esforçou e foi ele que conseguiu realizar isso. Por trás dessa ideia também de derrota estratégica, ela vem essa ascensão de uma nova direita em escala global, que não é só o Bolsonaro, nem é só a figura de Bolsonaro, mas ela está presente também nos Estados Unidos, com Trump, na Inglaterra, com o Brexit e a eleição de Boris Johnson, na Itália, né, com a seção do partido da Liga, na Hungria, na Índia. Então, é uma direita que emerge e vai se organizar também através das redes sociais e dos monopólios que há nesse setor. E a ascensão do fascismo, ela também está relacionada, tal qual o fascismo original, a essa crise econômica do capitalismo. Tem um filósofo chamado Aimé Césaire, que ele tem uma tese que diz respeito à frustração do homem branco, né? Que quer dizer que dentro da educação machista e racista do homem branco, que ele tem que ser um provedor, que é criado para dominar, para ser o cara bem-sucedido, quando isso não ocorre em momentos de crise econômica, isso é massivo, ele vai ficar frustrado. E esses grupos fascistas, elas trabalham muito bem com essas emoções. Elas oferecem essas válvulas de escape para que esse homem branco se sinta bem, através de um nacionalismo extremista racista, como o que ocorre na Europa, por exemplo, discurso anti-imigrante, anti-árabe, com a questão da masculinidade tóxica, a violência contra as minorias, a violência contra a população LGBT, a violência contra as mulheres, esse pensamento anti-esquerda, perseguição contra os professores, contra os livros, a negação da ciência. Então, todas são bandeiras dessas novas organizações fascistas, que são formas, né, que elas conseguiram, nesse período de crise, a gente vê bem isso durante o governo de Bolsonaro, radicalizar o discurso conservador. Um discurso que já era conservador do antipetismo, do lavajatismo,
ele se torna mais conservador ainda, né, dentro dessa ascensão desse fascismo. E isso vai ter diversos impactos também na questão da educação, como também pontuou Cícero. E a gente não vai entrar aqui, né, só para resumir, a gente vive esse ataque à educação já há bastante tempo, né? Desde o governo Fernando Henrique, onde se tentou privatizar as universidades públicas, mas depois com Temer, com cortes severos à educação. Então, o primeiro ataque que a educação pública nesse país sofre é o ataque do capital, mas também um ataque relacionado a essa ascensão do fascismo, pela escola sem partido, que trabalha mesmo com a ideia de censurar o que o professor está falando na escola, e como Cícera bem pontuou, em tempos de pandemia, de monitoramento, onde todo mundo vê o que é que o professor está dizendo, essa ideologia de censurar os professores, principalmente os professores das ciências humanas, nas escolas está sendo implementada nesse exato momento. E o projeto mesmo, no Abraham Weintraub, né, o ministro de Bolsonaro, que é um projeto de Bolsonaro também, que era o projeto de acabar mesmo com a universidade pública, de achar que a gente aqui é tudo um bando de vagabundo, que não faz nada, então tem que fechar. E dentro de toda essa conjuntura é que a gente vai trazer esse debate do trabalho de base. Por quê? Porque o trabalho de base, ele é uma resposta a uma pergunta básica e fundamental que as nossas organizações sempre fazem, que é uma pergunta que vem do pensamento leninista, que é: o que fazer? Então, sem sombra de dúvidas, o trabalho de base, a solução a tudo isso, toda essa batalha das ideias, né, que vamos ter pela frente, ela está na educação popular e no trabalho de base. E aí, sobre isso, gente, estou trazendo aqui um livro, né, que vai ser baseada a minha apresentação, que é um livro do Ranulfo Peloso, chamado Trabalho de Base, que é um livro publicado pela nossa editora da classe trabalhadora, a editora Expressão Popular. E nesse livro, eu vou fazer uma síntese para vocês da introdução dos 2 principais capítulos. Por quê? Porque muita gente fala, é preciso fazer trabalho de base, é necessário fazer trabalho de base. Ok, mas como fazer trabalho de base? E como nós, enquanto Ciranda Popular, enquanto Rede Podemos Mais, vamos transformar o nosso ato em trabalho de base? Porque trabalho de base não é uma coisa assim que surge do nada, que é fácil, não é uma coisa que exige ali várias coisas, certos compromissos. E é essa reflexão que a gente vai pontuar aqui, certo? Na nossa fala de hoje. Então, a educação popular, ela tem que ser entendida como um esforço de mobilização, organização e capacitação das classes trabalhadoras para o exercício do poder. Ou seja, a gente não vai aqui falar para o povo o que o povo quer fazer. Não vamos doutrinar ninguém, já que essa é a nossa grande acusação que faz a escola sem partido. O que a gente vai fazer é ensinar o povo, no máximo, educar o povo a pensar por conta própria, a se organizar, a se mobilizar. É esse que tem que ser o nosso foco. E enquanto o cursinho popular, Ciranda Popular, o cursinho da Rede Podemos Mais, e outras experiências, diversas experiências que as pessoas que fazem esse curso se afiliam da educação popular, mas o nosso curso ele quer mostrar que estamos juntos dos filhos da classe trabalhadora e para nessa luta, não é, para que eles ocupem a universidade pública, que a universidade pública ela tem que ser ocupada por essa classe trabalhadora, e por isso que a gente faz esses cursinhos pré-vestibular. Então, a gente tem essa base material que é bem clara e bem fundamental. Mas, além disso, temos também que ter em mente, certo, que a gente não é Estado.
Não cabe a nós colocar as pessoas, não somos nós que vamos colocar ninguém na universidade. Isso que tem que fazer é o Estado. Então, a gente tem que conscientizar as pessoas a lutarem por seus direitos, inclusive o direito de estudar na universidade pública. Inclusive o direito de termos uma universidade pública de qualidade. Então, a vaga na universidade é uma coisa que a gente tem em mente para esses jovens, mas a gente sabe que não são todos os jovens que vão conseguir, de fato, essa vaga na universidade. E isso também não depende de nós. O que, então, mais importante, de forma estratégica e coletiva, do que essa vaga na universidade, é que a gente consiga formar esses jovens como seres conscientes de sua história. Jovens que saibam se organizar e lutar por seus direitos, seja na universidade, seja no bairro onde moram, seja no local de trabalho. É esse que deve ser o nosso objetivo estratégico. Um outro ponto que esse livro traz é um ponto de que que vem de Paulo Freire, né? Quem faz só pedagogia, só metodologia, sem visão política, faz contra a educação popular. O que é que isso quer dizer? Isso é muito presente nas nossas aulas, como professores de maneira geral. Quer dizer que quando a gente se prende ao conteúdo, quando a gente se prende só, tem que ver isso, tem que ver aquilo, está faltando a ver aquilo outro, a gente não está fazendo educação popular. A gente está fazendo, pelo contrário, uma educação bancária que serve ao capital. A gente está formando estudantes dóceis, trabalhadores dóceis, cidadãos dóceis, que vão aceitar o sistema capitalista, que não vão saber lutar pelos seus direitos e não vão saber lutar por uma alternativa ao sistema capitalista. E por trás disso tem toda essa conjuntura que a gente já falou, do movimento da escola sem partido, né, que não pela organização em si, que é um movimento, né, mas por essa ideia mesmo de achar que todo mundo pode chegar aqui e dizer, não, o professor fulano não pode falar assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ou seja, de censurar o professor dentro da sala de aula, que é uma coisa que sempre existiu nas ditaduras, né, de impedir que o professor falasse de política em sala de aula. E nós devemos falar de política, porque, como já dizia Paulo Freire, tudo é política. E se a gente não fala de política, a gente despolitiza o nosso ato de educar e a gente não consegue construir educação popular nem trabalho de base. E o outro ponto que esse livro coloca é que a luta popular, ela é uma educação popular aplicada. Que a luta popular, ela consiste, ao mesmo tempo, em dar o peixe, em ensinar a pescar e a tomar de volta os rios e os lagos e os açudes do latifúndio. E trazendo isso para a nossa realidade dos cursinhos pré-ENEM, dos cursinhos populares. O cursinho, a gente é oferecido, é o peixe. Mas também temos que educar em comunhão com nossos estudantes para que eles tenham essa liberdade, pensem por conta própria. E para que eles próprios possam se organizar e lutar por seus direitos. Eu creio que esse é o princípio, talvez, mais básico e fundamental desse trabalho de base. Trabalho de base é a ação política transformadora, realizada por militantes de uma organização popular, que se compromete com aquela realidade, que vive aquela realidade, para despertar e organizar o povo na solução de problemas do cotidiano. E ligar essa luta a uma luta geral contra o sistema capitalista, a favor de um sistema mais justo, de uma sociedade mais justa, a favor de um projeto popular para o povo brasileiro, para a nação brasileira. E sobre o trabalho militante, esse vídeo que a gente iniciou, que é o vídeo
de Dom Pedro Casadáliga, é um vídeo que traz para a gente um pouco do que é ser militante. Aliás, toda a vida do Dom Pedro é uma grande lição do que é colocar a vida à disposição das lutas populares, à disposição do povo brasileiro. O militante é alguém nascido do povo, não é? Que tem um projeto de vida pessoal, sim, mas esse projeto também está ligado a uma luta coletiva. O militante tem causa, projeto, estratégia, método, participa de uma organização. Como diz no livro, o militante, ninguém é eleito militante. O militante a gente se reconhece pela entrega, pela disposição, pelo preparo. E somente o militante consegue efetivamente operar a educação popular. Não nos basta, nesse momento, ser apenas pessoas de esquerda. Pessoas que pensem contra Bolsonaro, que sejam pessoas que pensem progressistas. E achar que eu dando minha aulinha lá na universidade, ou fulano trabalhando aqui, só isso, por si só, as coisas no Brasil vão melhorar. A gente precisa ter uma militância mais radical. A gente precisa entregar parte do nosso cotidiano, da nossa vida, à militância e às causas populares. Então, muito se fala de retomar o trabalho de base. A esquerda deve retomar o trabalho de base. Mas, gente, que esquerda? A esquerda somos nós. É a gente que tem que ter essa consciência de nós para ir se dedicar e ter organização para fazer esse trabalho de base. A gente não pode esperar que partido A, partido B faça o trabalho de base e ficar só ali, como terceira pessoa do singular, criticando o trabalho de base dos outros, dizendo que é isso, que é aquilo, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o que é o trabalho de base? O trabalho de base, ele também não é só agitar, não é só propaganda, não é só ir lá na comunidade entregar um panfleto. O trabalho de base não é só dizer, que bonito o povo e tal, elogiar essas ações espontâneas. Então, o trabalho de base é também resgatar uma estratégia, um caminho de luta, uma organização que o povo já fez, que já deu certo, para que a gente possa construir efetivamente um projeto de nação livre e soberana. E esse projeto de nação livre e soberana só vai acontecer com o povo organizado. Um outro texto desse livro Esdras, quando tiver 10 minutos, tu avisa aqui pelo chat. Tá? Um outro texto desse livro é um texto que a gente fala sobre uma experiência no Sindicato Rural de Santarém na década de 80. Eu vou tentar colocar esses textos no grupo de Zap, mas quem tiver interesse em adquirir esse livro todo, pode ir lá no site da Expressão Popular, tá? E comprar ele. Ou, não sei se tem PDF, enfim, tá? Mas é muito interessante, por quê? Porque é um livro, um texto que ele vai falar da experiência no trabalho de base nos sindicatos rurais na década de 80. E como é que surge, só para contextualizar um pouco para vocês. Na década de 60, você tem um ciclo, certo, de luta de classes no Brasil, principalmente no campo, que vão emergir vários movimentos camponeses, sindicatos rurais, a própria Liga Camponesa, as bases dos movimentos de educação popular e teologia da libertação, como movimento de educação de base, ação popular católica, foi toda nesse período inicial da década de 60. E com o golpe de 64, esse movimento foi derrotado militarmente. Só que os militares, na ditadura, eles mantiveram os sindicatos rurais para controlar os trabalhadores rurais e impedir que eles se organizassem de uma maneira revolucionária. Então, os sindicatos eles eram controlados na ditadura militar por lideranças pelegas e pelo clero conservador. E esse texto ele mostra, a partir do caso de Santarém, um processo que aconteceu em diversos
locais do Brasil, de uma retomada que foi feita desses sindicatos rurais, através de trabalho de base e formação política, em plena ditadura militar. Em plena ditadura militar, em 1979, você teve uma grande greve de trabalhadores rurais aqui no Nordeste da cana-de-açúcar. Na ditadura militar, em 1979, você teve uma grande ocupação de terra no norte do Rio Grande do Sul, que em Macari Brilhante, que deu origem posteriormente ao MST. Em plena ditadura militar, você teve uma grande greve de trabalhadores operários no ABC Paulista, que deu origem à CUT. Então, esse trabalho ele foi organizado a partir do trabalho de base da educação popular, dos padres, dos freios, das pastorais, a Comissão Pastoral da Terra, etc. E esse texto, ele reflete essa conjuntura, né? E é interessante porque ele faz algumas reflexões. A primeira reflexão que eu gosto muito é: a vitória dos trabalhadores, ela não cai do céu. Ou seja, ela é um processo de uma longa e paciente história de luta, de trabalho de base e formação política, que ela vai se iniciar desde a formação de pequenos núcleos das pastorais, há 10 anos atrás, com poucas pessoas, certo? Então, é assim que se faz o trabalho de base. Outras considerações a respeito da educação popular, que eu acho muito interessante, trazida, né, pelo Ranulfo Peloso, é que o poder está no povo, e quando o povo descobre a força que tem, aí ninguém mais segura. Então, o processo do trabalho de base, uma vez desenvolvido e bem acompanhado, ele vai gerando uma mobilização popular massiva. Que a libertação desse povo, ela tem que ser obra do próprio povo. Não é o professor, o educador, não é a gente que vai libertar ninguém. Isso também traz do pensamento Paulo Freire. Que as conquistas do povo, ela não cai do céu, não é? Ou seja, se o povo não se organiza, ele não conquista direito, e somente o povo organizado ele vai conquistar os seus direitos. Pelo contrário, se o povo não está organizado, ele perde direito, como vários direitos que perdemos nessa época do golpe de Temer e agora no governo Bolsonaro. E que o trabalho de base também não faz sem planejamento, também não faz sem organização, não faz somente com o espontaneísmo. Ele trabalha também que o trabalho de base não tem essa somente de fazer a cabeça, de seguir o que o chefe mandou, sabe? Não, esqueçam isso. A pessoa, ela abraça uma causa porque ela é convencida racionalmente dessa causa. Porque ela acredita que aquela causa ela é justa e necessária para ela. E um ponto que se coloca sobre isso, né, porque geralmente tem pessoas que querem ser o líder das massas. Né? Tem que ter muito cuidado com isso. E tem que ter muito cuidado também, né, principalmente porque esse tipo de organização que se pauta unicamente nas lideranças, é que a elite ela não tem medo de lideranças. Não tem medo de lideranças que se tornem estrelas, nem de organizações, nem manifestações que não tenham liderança, organizações massivas, mas mal estruturadas. Porque a liderança em si, ela pode comprar, ou ela pode matar, ou ela pode prender. Se o povo está na rua, está massivo, mas não está organizado, aquela causa pode ser perdida, pode ser desfeita, pode ser manipulada também pelas elites, como a gente já viu em diversas manifestações por aí. Não vou nem entrar nesse mérito. Então, a gente precisa de um povo organizado e consciente da sua luta para que a gente possa efetivamente mudar o Brasil. E isso só se faz através do trabalho de base. E aí, por fim, né, o Peloso ele conclui, né, dizendo: olha, gente, vamos ter fé no povo brasileiro.
tá? E eu acho que essa é uma mensagem para a gente também. Porque muita gente tem uma leitura raivosa desse processo aí de Bolsonaro. E a gente tem que ser consciente. A ciência está do nosso lado. A gente tem que analisar as coisas a partir de um método. O marxismo é uma ciência, o socialismo científico. Então, a gente tem que ter fé, sim, no povo brasileiro, porque a experiência, né, ela tem mostrado que, apesar de toda a miséria, toda a contradição, o povo sabe, é a fonte mesmo da mudança. A gente não vai ter nenhuma mudança no Brasil sem o povo. A gente não vai ter nenhuma luta no Brasil sem o povo. Ela é, como diz o próprio Peloso, a sementeira permanente, né, dos novos militantes e das novas ideias e desse projeto popular que a gente quer para o Brasil. E por fim, né, que a gente já está chegando aqui nos finalmente da minha fala, eu vou trazer o último texto desse livro, que é o texto do Paulo Freire, chamado Princípios do Trabalho Popular. Bom, tudo isso que a gente falou está ali no pensamento freiriano, né, também, tá? Mas tem alguns pontos desse texto específico que eu vou trazer aqui, que eu acho que serve de apontamentos, de princípios mesmo, para nós, educadores do curso Pré-ENEM Ciranda Popular e outras experiências de educação popular, podermos começar a dar um passo inicial e refletir como é que a gente vai fazer esse trabalho de base, né, que nossos jovens precisam. Como é que a gente vai organizar essa meninada? E Paulo Freire, ele diz algumas coisas que são muito interessantes, né? Primeiro ele diz, olha, a aula não é tão importante assim. O que a pessoa aprende mesmo é fazendo as coisas e lendo. A educação popular, ela acontece quando o educador, ele fala menos e ouve mais. O educador, ele tem que saber ouvir. Ele tem que ter também, gente, disciplina para saber ouvir. Cara, dá um exemplo, por exemplo, em reunião. Às vezes a gente vai para a reunião e tá ali todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém ouve ninguém, todo mundo quer ouvir, dar a sua opinião e ninguém quer ouvir nada. E a reunião também é uma experiência da educação popular. Também é trabalho de base. Aí você chega, não, eu quero fazer inscrição, gente. Vamos se inscrever. Aí, não, inscrição é muito autoritarismo. Como assim, gente? Se você não organiza, se você não tem disciplina, as pessoas não ouvem. E aí vai falar aquela pessoa que sempre fala mais. Vão falar os homens que têm uma voz mais alta e mais grossa do que as mulheres. E quando não descamba mesmo para confusão, para agressão, para essas coisas todas. Só para ficar num exemplo dessa coisa de saber ouvir. Que também é necessário disciplina militante para saber ouvir. E uma coisa que também que Paulo Freire coloca na página 22, que eu acho que serve de lição para a gente pensar, né? Que tem essa coisa de saber ouvir também, que ele diz, olha, é terrível ver um montão de gente se proclamando de esquerda e continuar falando ao povo e não com o povo. Numa contradição extraordinária com a própria posição da esquerda. E esse é um problema, né, que a gente, que nós, na primeira pessoa do plural, temos, por exemplo, com as eleições. Ou seja, no momento da eleição, não é, por exemplo, aqui em Recife, no bairro Casa Amarela, quando vimos, né, que estava lá, Bolsonaro estava crescendo muito nas camadas mais populares e tal, aí as pessoas chegam, não, vamos ter que fazer campanha agora nos bairros. Aí chegava lá, entregava um panfleto, a pessoa, não, votar em Bolsonaro, que o pastor mandou. Aí disse, mas que ignorante, segue o pastor no lugar de seguir eu, que estou aqui, que sou professor, que estou aqui entregando panfleto para a pessoa. Mas será mesmo, gente, que a pessoa é ignorante? Porque quem é que está lá com aquela pessoa
quando o marido chega bêbado em casa e bate na mulher? Quem é que vai resolver o problema de droga do filho? É a igreja que é evangélica, que está lá dentro da comunidade, ou a igreja católica, que seja. Então, não adianta falar ao povo. A gente tem que estar lá, vivendo as coisas com o povo, para fazer, efetivamente, o trabalho da educação popular. O trabalho de base. Aí você pergunta, olha, mas então se falar não é tão importante, assim é importante também, né? Mas se a aula ensino é tão importante, que danado que a gente tem que aprender a ouvir, né? Afinal de contas, qual é o grande papel de nós, professores do curso Ciranda Popular? Bom, o grande papel, a gente tem que efetivamente passar o conteúdo de alguma forma, né? Porque é importante, o conteúdo é importante, a parte verbal, técnica, ela é importante. Mas, politicamente, a gente tem que desmontar a visão mágica. Eu acho que talvez essa é a primeira tarefa. Tem que chegar lá e com aquelas frases feitas que a gente tem. Tem que acabar com o imperialismo, a luta de classe. Não, calma, tá? Trabalha primeiro essa coisa de desmontar a visão mágica. Ou seja, desmontar a ideia de que as coisas acontecem é porque Deus quer, que se fulano é pobre é porque ele não mereceu, a questão da meritocracia. A questão da meritocracia ela é uma coisa impregnada na nossa sociedade. Então, as pessoas, por exemplo, não conseguem um emprego e tal, elas se culpam, elas não culpam o sistema capitalista. Elas internalizam para si uma responsabilidade que não é dela. E vocês acham que o filho da burguesia, da alta classe média, tem um emprego é porque ele mereceu? Ou foi porque o pai deu a ele, né? Como falou aquele meme lá da internet, o entregador de Uber. Então, esse discurso da meritocracia é uma coisa que tem que ser combatida, gente. Então, isso é um caminho, né, de desmontando essa visão mágica que as pessoas têm da coisa e trazendo esse conhecimento científico, né, que está muito presente na forma como a gente analisa a sociedade, as classes sociais, o desenvolvimento histórico, a geografia. Pode estar presente na aula de português, de atualidades, de biologia, quando fala da ecologia, da questão ambiental. Tudo isso são formas de conscientizar a nossa juventude sem precisar pegar panfleto e dizer, olha, o candidato é esse aqui, vote aqui. Porque, gente, isso aí não conscientiza ninguém, não. É. E outra coisa, né? Estou concluindo, viu, Edson? Que Paulo Freire fala é essa coisa do conviver, velho. Assim, está muito presente. O que é conviver? Você tem que se vestir, você tem que estar naquela comunidade, sabe? E ele coloca um ponto, né? Que eu acho muito bonito nessa ideia dele do que é a educação popular, da humildade e do respeito e da paciência que a gente tem que ter com o povo brasileiro e quando a gente faz para fazer o trabalho de base, compreender o que o povo pensa. Que essa questão de despir-se, né, dos seus conhecimentos prévios. Ou seja, se você pretende, tem uma parte que ele pontua bem assim, nas palavras dele. Se você pretende começar um trabalho de base com grupos populares, esqueça de quase tudo que lhe ensinaram. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, dispa-se de suas certezas, de suas verdades. Esqueça de sua falsa sabedoria e comece a reaprender-se de novo com o povo. Coloque os seus conhecimentos a serviço do povo, aprendendo com o povo e reconstruindo esse conhecimento com o povo. É dessa maneira, gente, que a gente pode começar a falar de trabalho de base. E essa ideia da gente aqui foi isso. Foi um começo de conversa. Então é isso, Esdras.
minha parte, o resto eu faço nos comentários e nas considerações finais. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é? Como eu já falei antes, comentários vocês colocam no grupo de WhatsApp. A lista de presença também vai sair no grupo de WhatsApp, tá bem? E também coloquem se vocês gostaram desse formato, preferem esse formato ou preferem que a gente volte às aulas ao vivo. De uma forma ou de outra, na próxima aula iremos trabalhar a história da educação do campo. Então é isso, gente, e até a próxima quinta, às 9 horas da manhã. Um grande abraço e bom final de semana.